Olá, paz do Senhor para vocês, tudo bem? Eu participei de uma live com o meu oftalmologista, Dr. André Vidores. Há alguns anos ele é meu oftalmo. Ele cuida de mim, ele cuida dos meus olhos e, apesar de eu ter muitos oftalmologistas ao longo do tempo, quando eu mudei de plano de saúde, eu comecei a me tratar com esse médico, que, por sinal, é uma bênção. Tem um conhecimento fantástico. Ao participar dessa live, eu aprendi tanta coisa, eu ouvi tanta coisa dele, que eu falei, meu Deus, eu jamais seria oftalmologista se eu quisesse ser médica. Mas, por que eu estou falando isso? Quem me conhece sabe que eu sou cega de um olho. O meu olho direito vê, mas muito pouco, sombras, e olhe lá. Aí você pode me perguntar assim, como foi que aconteceu isso? Eu sempre tratei dos olhos, eu sempre cuidei, mas o que aconteceu? Eu tive adenovírus, que é um vírus nos olhos, na garganta, mas foi nos olhos. E eu tomei cortisona, porque a médica na época indicou. E mandou que eu continuasse tomando, mesmo que eu quisesse parar. E com isso, eu que já tinha catarata, começando, isso tem muitos anos, minha cirurgia de catarata tem muitos anos. A segunda tem um pouquinho menos, mas a primeira tem muitos anos. Porque você tem que esperar amadurecer, como dizem, né? E aí o que aconteceu? Eu operei catarata, porque tinha que operar, e justamente o olho direito é que a pressão era maior do que o esquerdo. E eu fiz primeiro, e também o olho direito, a catarata estava mais pronta para ser operada. E pensamos, bom, quando você opera a catarata, às vezes a pressão melhora. Só que não melhorou. E eu continuei a pingar os colírios. Hoje eu pingo 2 colírios, os mesmos colírios, de manhã e à noite. E a pressão agora está estabilizada. Eu trato com o doutor André há cerca de 6, 7 anos. E ele, por causa dessa circunstância, ele me chamou, ele deu toda uma aula, ele respondeu a muitas perguntas, mas ele deu toda uma aula maravilhosa. E depois eu falaria a meu respeito, chamando a atenção das pessoas naquilo que eu não fiz. Por quê? Ele queria que eu operasse o olho direito. E eu disse, eu não quero. Você tem que operar? Não, eu não quero. É uma faca de 2 gumes. Porque sempre ouvi dizer que muita gente ficava cega e que não adiantava nada. Então, eu consultei meus filhos. O que vocês acham? Mãe, você faz o que você quiser. Eu falei, quer saber? Não vou. E com isso aconteceu, há 1 ano e meio atrás, de eu ir a um médico otorrino, e ele substituiu um remédio meu por um outro que eu não vou dar o nome, e que eu fui ver depois que, para quem tem glaucoma de ângulo aberto como eu, não pode tomar e que pode ficar cego. E eu fui sentindo que meus olhos estavam começando a ficar estranhos, até que eu vi, não posso mais dirigir porque eu não estou enxergando direito. Parei tudo, vendi meu carro. Hoje eu dependo do motorista da minha filha, graças a Deus. Mas doutor André me chamou e eu aqui, gente, eu estou aproveitando a live dele, porque hoje é uma sexta-feira, à noite. Eu, que não saio às sextas-feiras, me maquiei, me produzi, vocês me conhecem muito bem, né? Então, sentei
para fazer a live. Só que, quando chegou na hora dele me convidar, pergunta se eu consegui entrar. Eu não me via na tela dividida, nem ele me via. Olha o que aconteceu, não sei, porque eu mexi em um monte de coisa e não deu certo. Enfim, aí o que eu pensei? Eu vou fazer uma live, eu vou fazer um vídeo sobre glaucoma. Glaucoma espiritual. Gente, glaucoma é uma doença física. Catarata é uma doença física. E a gente pinga colírios no glaucoma. E a palavra de Deus fala em Apocalipse que nós temos que comprar colírio, né? Ele falava para aquela igreja, olha, compra colírio, porque você não está enxergando bem. Eu estou assim, né? Não estou dando o versículo inteiro, estou contextualizando o versículo. E aí, eu pensei bem, é verdade. Quantas pessoas, talvez você que está me ouvindo e me vendo, você esteja com a pressão alta nos teus olhos e você não está nem ligando, você nem vai ao médico dos médicos, aos teus olhos espirituais, você está começando a ter uma visão distorcida. Talvez você esteja até com catarata e você não queira tratar. Catarata espiritual, a visão errada. E você começa a ter a sua visão, a pressão sobre você nesse mundo, nessa vida. É tão grande, que você começa a relativizar. Você começa a dizer, não é bem assim, não vou deixar, eu vou deixar isso. Não. Você tem que pensar que os seus olhos espirituais têm que ter a visão completa do Senhor. Tem que ter a visão completa de que Ele enviou o Filho dele para morrer numa cruz e sofrer por nossa causa. Graças a Deus que Ele ressuscitou e vive eternamente. E com Ele vamos viver todos nós que cremos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Mas não deixe que a sua visão chegue a um ponto de você não enxergar mais. Peça ao Senhor para mostrar a você que colírio da palavra você tem que pingar. Como você deve ler a palavra. Como você deve ter a comunhão com o Senhor diariamente. Como você pode buscar intimidade com Ele. Porque a visão que o inimigo quer que você tenha é zero. E o inimigo é mal pagador. E você acaba ficando cego totalmente para tudo. E o Senhor quer que você veja. Que você veja além. Que você veja como Ele vê. Que você tenha sabedoria, discernimento, estratégia, discernimento da palavra, para que você possa entendê-la, possa ser usado por Deus para levar outras pessoas a Jesus. Os teus olhos não podem estar sujeitos à pressão do mundo. Os teus olhos têm que ter as visões de Deus. Aí você pergunta, mas como? Peça ao Senhor que você tenha a visão de águia. A águia, ela sobe a alturas, não é? Nós somos como águias, como diz a palavra em Isaías.
Nós subimos como águias. Certa ocasião, eu estava precisando de uma direção muito forte do Senhor. Muito forte, mas muito forte, há muitos anos atrás. E eu não sabia. E Deus me mostrou claramente, seja como águia. Eu me senti como se eu fosse uma águia, porque a águia vê lá embaixo. Ela vê a cobra, ela vê o inimigo como um pontinho, mas ela sabe que está ali. E quando você tem essa visão de águia, que o Senhor te dá essa visão espiritual, Ele vai mostrar para você onde está a dificuldade, onde está o inimigo, onde está a situação, a circunstância que está fazendo com que você não veja. E você tenha medo, porque lá de cima você vê um pontinho pequenininho. Aí você não tem medo, né? Aí você vai zoom. E quando você chega perto, você já atacou o inimigo. Amém? Então, queridos e queridas, sejam muito abençoados. E não deixem que os seus olhos tenham uma pressão diferente daquela que o Senhor quer que vocês tenham. Não queira ter glaucoma, porque não é bom. Eu fiquei cega de um olho, tenho que estar me adaptando até para andar, porque a gente perde um pouco do equilíbrio. E vocês me conhecem, vocês sabem que eu conto também coisas minhas, para que vocês entendam que nós todos somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Beijo no seu coração e até a próxima.